Depois do vídeo passado, uma coisa me incomodou muito. Eu não conseguia parar de pensar naquela equação complexa para o cálculo do CO2. E indo um pouco mais a fundo, a coisa começou a ficar pior, porque tem um parâmetro muito importante que a gente meio que esquece de considerar ele, e ele seria válido para todas as equações, inclusive para aquela tabela. Então eu resolvi, vamos criar a calculadora de CO2 mais completa que existe. E para vocês não terem que ficar vendo aqueles Excel e baixar aqueles Excel, aprendi a programar ela no blog. Vamos dar uma olhada aqui no celular. Então está aqui a calculadora, olha que bonitona que ela ficou. Então vamos lá, a gente tem o que a gente já fez no canal, né? Que era entrar temperatura, volume de cerveja, volume do headspace. Vou colocar aqui os padrões, o que eu uso, que é 26 litros, 20 da cerveja e 6 do headspace. Então, se eu quero carbonatar uma cerveja normal, por exemplo, 2,5 volumes a 4 graus Celsius, que é o normal, né? Eu carbonato quase sempre nessas condições. Eu posso vir aqui e fazer uma simulação. A nível do mar, 0,8 bar, que bate muito com aquela tabela, né? O que eu sempre uso, normalmente é o que eu uso. Só que vamos pensar no extremo, vamos exagerar, vamos simular que a gente vai carbonatar essa cerveja no topo do Monte Everest, a 8.880 metros de altitude. Por que eu vou fazer isso? Não faz sentido, né? Mas só pra gente brincar um pouquinho. Vamos dar uma olhada, quanto que eu precisaria? 1,46 bar, quase o dobro de pressão. E eu posso pegar aqui, por exemplo, Palotina. A Palotina está a 400 metros de altitude. Então, 400 metros de altitude, eu volto ali. Então, na verdade, em vez de 0,8 bar, eu deveria usar 0,85 bar. Vamos supor que eu faça uma cerveja muito alcoólica, que é o que eu faço sempre, né? Pegar mais ou menos o que foi essas últimas, a Bourbon County, que eu estou tentando clonar, que ela tem OG de 28 platos, FG de mais ou menos 6 platos, ABV de 15, e a concentração de sais, olha aqui, em vez de 0,8 bar, eu tenho que usar 1,2 bar nela, para chegar na mesma carbonatação de 2 volumes e meio. E claro, como a gente tinha feito nas outras calculadoras, está aqui a concentração de CO2 na cerveja, a quantidade de CO2 na cerveja, a quantidade de CO2 no headspace e a quantidade total de CO2 utilizada. É ou não é a calculadora mais completa de CO2? E o mais importante, vamos entender como que isso é feito e entender exatamente o efeito de cada coisa? Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje a gente vai fazer a calculadora de CO2 mais foda de todas, que considera o maior número de coisas possíveis, e vamos ver que realmente pode ter diferenças grandes em usar uma ou outra coisa, né? E para isso a gente vai usar aquela equação gigante, só que antes a gente tem que considerar que existem coisas importantes que a gente não considera. Muito profundo isso, né? Considerar que existem coisas que não consideramos. Que é a forma de medir pressão. Porque quando a gente fala em pressão de uma garrafa de cerveja, de um barril, de um fermentador, a gente sempre desconsidera uma pressão que a gente quase nem lembra que existe, que é a pressão exercida pela atmosfera sobre a gente, sobre a garrafa, sobre o barril, sobre o fermentador. Talvez o jeito mais fácil da gente entender a existência e a contribuição da pressão atmosférica é usando esse experimento que eu acho que todo mundo já viu quando era criança. Eu tenho aqui água sendo segurada pela pressão atmosférica. Em cada centímetro dessa folha, em cada centímetro quadrado, eu tenho mais ou menos 1 kg de pressão empurrando ela para cima. Existe um equilíbrio de força aqui, na verdade, porque aqui também tem essa mesma pressão. Só que quando a água tenta puxar para baixo, isso aqui faz uma pressãozinha um pouco negativa. Então a gente fica com 1 kg embaixo e 1 kg em cima, equilibrando.
Essa pressão ela é chamada de pressão barométrica. E pode parecer meio absurdo, mas ela vem em função dessa quantidade enorme de gás que tem em cima da gente. Agora tem dezenas de quilômetros de gás em cima da gente. Começa com esse ar que a gente respira, vai variando. E isso exerce, parece absurdo, mas incríveis quase 10 toneladas em 1 metro quadrado. Dá 1 kg por centímetro quadrado, unidade de pressão que a gente utiliza. Então, naturalmente, quando a gente está no nível do mar, um fermentador, mesmo despressurizado, ele já tem dentro dele 1 kg força por centímetro quadrado, ou 1 bar. E ele tem fora dele também, ou seja, isso está em todo lugar. No nível do mar, a pressão atmosférica vale 1 bar, ou mais ou menos 1 kg força por centímetro quadrado. Então, quando a gente vai carbonatar a cerveja, uma coisa que a gente não sabe é que a gente não está usando aquela pressão ali do manômetro, mas a gente está usando uma pressão chamada de pressão absoluta, que é a soma da pressão que você está lendo no manômetro, chamada de pressão manométrica, mais a soma da pressão exercida pela atmosfera, chamada de pressão barométrica. Então, a pressão absoluta, a pressão real dentro do fermentador, é a soma da pressão manométrica mais a pressão barométrica. A pressão barométrica no nível do mar vale 1 bar. O problema é que ela varia bastante conforme você aumenta a altitude que você está. Porque quanto mais alto você está, menor é a camada de gás que está em cima de você. Se você usou aquela tabela de carbonatação forçada, você está no nível do mar, e ela falou para você usar 1 bar de pressão para carbonatar, na verdade, você está usando 1 bar de pressão manométrica mais 1 bar de pressão atmosférica. Você está carbonatando ela com 2 bar. Mas não se preocupa, a tabela já foi feita para isso. Você não precisa ir lá e colocar 2 kg de pressão. Agora, se você está em Campos do Jordão, a 1.650 metros de altitude, a pressão atmosférica lá não é mais 1 bar, é 0,8 bar. Se você for tentar carbonatar na mesma condição que aquela primeira cerveja ao nível do mar foi carbonatada, você vai ter um resultado diferente, porque agora a pressão dentro do tanque não é mais 2 bar, e sim 1,8. 1 bar, que é a que está medida no manômetro, mais 0,8 da pressão barométrica, da pressão atmosférica. E essas duas carbonatações elas vão ser bastante diferentes. Agora, se você estiver em El Alto, na Bolívia, a 4.150 metros de altitude, a pressão barométrica lá é 0,6 bar. Então, a pressão dentro do fermentador vai ser 1,6 bar. Isso vai dar uma diferença absurda na carbonatação da cerveja. De uma cerveja que poderia ser muito carbonatada para uma cerveja flat ou pouco carbonatada. Felizmente é bastante simples corrigir isso quando a gente vai colocar os valores nas fórmulas, né? A gente usa a pressão absoluta. Se vocês lembrarem do vídeo passado, quando eu colocava a pressão, eu somava mais 1,015 nas pressões. Agora, em vez de somar mais 1,015, que é a pressão atmosférica a nível do mar, a gente vai colocar uma equaçãozinha que a pressão varia com a altura. Ainda pensando que a pressão dentro do fermentador é diferente da pressão que a gente lê lá no manômetro, tem um outro efeito que, assim, para nós cervejeiros caseiros, é irrelevante, é praticamente irrelevante. Mas para uma cervejaria profissional pode ser muito relevante. Como tem cervejarias profissionais que assistem aqui o Beer School e a gente quer fazer a calculadora mais complexa de todas, vamos considerar isso também? Dentro do fermentador a gente tem o headspace, que mede a pressão manométrica nossa, e a gente tem uma determinada quantidade de líquido. E esse líquido também exerce pressão. Quanto mais altura de líquido tem, maior é a pressão no fundo do fermentador. Então, se a gente for fazer uma variação de pressão conforme a profundidade do fermentador, a gente vai ter que a pressão no headspace ela é constante, por exemplo, 1 bar. E quanto mais profundo for o fermentador, maior é a pressão hidrostática que existe ali naquele ponto. Então, vamos supor aqui a gente tem 1 bar, a gente desce 1 metro de fermentador e, simplificando bastante, a cada 1 metro aumenta 0,1 bar, a gente desce 1 metro de fermentador, a gente tem 1,1 bar. A gente desce 2 metros de fermentador, a gente tem 1,2 bar. A gente desce 3 metros de fermentador, a gente tem 1,3 bar. E um fermentador de 20 mil litros, que é um fermentador até razoavelmente comum ainda para cervejarias artesanais, pode chegar até ter 8 metros de coluna de líquido. E isso dá, no fundo do fermentador,
um acréscimo de 0,8 bar. Só que, como essa pressão ela varia bastante, é muito difícil a gente utilizar isso. É possível, mas é difícil. O que a gente faz para simplificar? A gente fala que a pressão no líquido é a pressão média entre a pressão que estava aqui e a pressão que estava lá no fundo. Isso dá uma diferença absurda também em carbonatação, mas aí é para cervejaria profissional. Mas vamos colocar na forma. E por fim, agora sim, depois de enrolar tanto, a gente pode dar uma olhadinha naquela equação mais complexa. O que a gente tem aqui? Nessa equação a gente tem a quantidade em equilíbrio de CO2 para usar naquela equação de Henry. Ele é igual a uma função enorme aqui só da temperatura, tudo bem, isso não importa muito pra gente, menos, muito importante, uma função que além de depender da temperatura, depende desses três parâmetros aqui. O extrato real, que é basicamente uma outra forma de expressar a FG, uma forma mais correta de expressar a FG da cerveja, o teor alcoólico da cerveja, e a quantidade de sais na cerveja. Quanto mais álcool a gente tiver, mais vai ser subtraído, e quanto mais sal tiver, mais vai ser subtraído. E isso é uma coisa até fácil de entender, porque a gente tem mais coisas sendo dissolvidas na cerveja. O extrato real é a quantidade de açúcar final que a gente tem na cerveja. Quanto mais açúcar tiver, mais a água vai estar dissolvendo o açúcar e menos ela vai estar disponível para dissolver o CO2. Depois de um tempo evaporando, a gente perde todo o álcool e toda a água. E isso aqui que sobrou é o extrato da cerveja. Se aqui me sobrou 4 gramas e eu comecei com 100 ml, então eu tenho 40 gramas por litro de extrato real. A mesma coisa vale para o álcool e a mesma coisa vale para os sais. Para entender o efeito da concentração de sal é fácil. A gente pega uma cerveja e adiciona um pouco de sal. Essa equação aqui, incrivelmente, ela vale para 0 até 60 gramas por litro de sal. Talvez se a gente for pegar uma guzi que tem mais sal, pode ser que tenha um efeito negativo, porque o CO2 ele vai estar tentando entrar na cerveja, mas a água que tem lá dentro, ela já está dissolvendo sal. E para a gente chegar na mesma carbonatação, numa carbonatação equivalente, a gente teria que aumentar bastante a pressão do CO2. Eu aprendi a programar e colocar essa calculadora lá no blog. Deu um mega trabalho. Está disponível para vocês utilizarem e me ajudarem a testar ela lá no blog. E eu confesso que eu gostei muito de fazer isso, e eu vou pedir para vocês deixarem uma indicação de uma calculadora mais avançada que vocês querem que seja feita para ser o nosso próximo projeto. Então, se você gostou do vídeo, peço que deixe o like, porque essa calculadora deu trabalho para fazer, hein? E até o próximo vídeo. Sai daqui!